André, como que Israel não é colonial, certo? E Theodor Herzl estabelece Israel como um estado colonial em um estado judeu. Como é que Theodor Herzl, em inúmeras frases e citações suas, nos seus próprios escritos, estabelece um estado colonial? Como é que os fundadores de Israel dizem que Israel é um estado colonial e, ao mesmo tempo, Israel não é colonial, ela é de autodeterminação? Vamos lá. Fala pra mim, como é que essas duas coisas se combinam? Eu acho que tá tendo um pouco de erro de semântica e interpretação cognitiva. Theodor Herzl, Mansur, escreveu o livro The Judenstaat em 1897. Naquela época, colônia, era qualquer tipo de microcidade, comunidade que ia ser construída numa região inóspita onde não existia um país ou por terras compradas, como foi que aconteceu. A palavra colonialismo que nós conhecemos hoje em 2026 é completamente desvirtuada do que a gente está falando. Cidades israelenses, um dia antes do Estado ser fundado, foram colônias. É diferente de a gente hoje chamar as colônias israelenses na Cisjordânia, que é um território de disputa, ocupado, you name it. Você pode usar o jargão que você quiser. Tel Aviv não é uma colônia. Tel Aviv é uma cidade. Mas ela começou em 1909 como uma colônia, ainda em Império Otomano. Aquilo, assim como em tantas outras regiões do mundo, vários outros povos que depois viram a construir países começaram com pequenos povoados agrícolas, pequenas ruas, pequenos prédios. Eu acho que eu não precisava estar desenhando isso para você. Mas você está tentando pregar uma palavra que um líder judeu escreveu há 160, 150 anos atrás e trazer para o contexto atual. E isso confunde as pessoas. As colônias israelenses na Cisjordânia são discutíveis e são parte do processo de paz, indiscutivelmente falando. Mas você dizer que isso é igual a Tel Aviv é você dizer, em outras palavras, que os dois são a mesma coisa. E não são a mesma coisa. Quando Israel começa, lá atrás, em 1860, os primeiros bairros fora da Cidade Velha, Murada, com Monte Fiore, nos bairros de Mishkanot Sha'ananim, que são os primeiros bairros judaicos fora das muralhas da Cidade Velha, porque não entrava mais gente, a maioria da população era judaica, 60%. Você poderia dizer, então, que aquelas primeiras casas do lado das muralhas, que tinham 2 ruas por 3, são colônias, ainda quase 100 anos antes da fundação de Israel? Sim. Colônias de quem? Se os judeus que moravam lá não se reportavam para ninguém, você acabou de dizer. Aquilo não são colônias como nós entendemos hoje na palavra brasileira, colônia, Brasil, Portugal, pegar o pau-brasil, mandar para Portugal, pegar o ouro, mandar para Portugal. Aonde os judeus que foram para a região se reportavam para alguém ou mandavam as fortunas de recursos naturais que nunca existiram naquela região, mandavam para quem? Aquilo não é uma colonização. Aquilo é um movimento de autodeterminação de um povo que estava fugindo de perseguição antissemita na Europa e no Oriente Médio. Pois 850 mil judeus foram expulsos dos países árabes e se tornaram depois cidadãos, a sua maioria, em Israel. Então, eu acho muito curioso que o uso da palavra colonização, apartheid, segregação, ele é repetido. Eu debati aqui com várias pessoas que usam exatamente a mesma acusação. Um sistema de apartheid, colonização e opressão contra o povo original. Me desculpa, mas não é assim que a história aconteceu. Os judeus também são um povo original da região. Eu fiz meu exame, por exemplo, de DNA, eu tenho sangue do Oriente Médio. Mesmo eu tendo tido uma experiência de 400 anos de diáspora da minha família por parte de pai da Polônia. 400 anos, porque antes disso, somos também dali. Isso é diferente de colonização, como você traz em relação aos espanhóis na Argentina, portugueses no Brasil. Aonde os judeus que foram para lá se reportavam? Eles foram amando dos ingleses e dos franceses? Não, eles foram para fugir dos ingleses e dos franceses. Eles foram porque eles estavam sendo acusados de antissemitismo. Herzl escreveu o seu livro porque ele foi para Paris acompanhar o julgamento do coronel Dreyfus, que foi injustamente colocado como traidor da pátria e espião para a Alemanha.
E eles colocaram esse cara que era judeu como bode expiatório numa ilha deserta. Esse é o problema da nossa discussão aqui. Você tem gaps de história e na hora que você vai trazer seu argumento, você não consegue completar o argumento porque a história do povo judeu eu conheço bem. Os judeus estavam fugindo de antissemitismo e não indo representar nenhum poder colonial. Vamos lá, então, réplica do Mansur. De acordo com as próprias palavras de Theodor Herzl, o sionismo é um movimento colonial. Os primeiros habitantes lá eram colonos, eles estabeleciam colônias. Mas, como não ficou mais popular utilizar esse termo, devido à queda da popularidade da palavra colonização, depois de toda a experiência que a gente vai ter no século XX, né? Aí Israel passa de ser um movimento colonial dentro do discurso sionista, isso que é muito importante, para ser um movimento de autodeterminação dos povos que nunca viveram lá, que estavam longe de lá há não sei quantos, né, anos aí, 400, 500, 700 anos, e vão voltar ali, né, seus descendentes para um lugar onde nunca haviam morado e vão impor ali sua vontade sobre aquela região. Então, Israel, mais uma vez, estabelece os termos, se chama de uma coisa. Quando fica impopular, aí Israel modifica a forma como se apresenta. Mas qual é a realidade? Qual é a realidade? Através da Declaração Balfour, da Inglaterra uma potência colonial, Israel recebeu a carta para que pudesse praticar a expulsão dos nativos, a sua subjugação, a utilização de sua mão de obra, inclusive, né, para a construção de suas estruturas, e a gente não tem como chamar isso de outra coisa, senão como os próprios primeiros israelenses se definiram, colonos e colonizadores. E o tempo inteiro, André, você fala que eu não conheço a história do povo judeu, que eu não conheço a história judaica, que eu não conheço isso e aquilo outro. Em momento algum, foi negado, por exemplo, que os judeus viveram aqui, os judeus têm vestígios arqueológicos. Não é isso que foi negado. A presença dos judeus jamais foi negada na história daquilo ali. E jamais eu sequer falei que eles não tinham lugar lá, que não tinham parte lá. O que está sendo colocado é o seguinte: eles foram um dos povos que habitaram ali. Eles foram uma das experiências sociais que existiram ali, só que hoje tentam suplantar todas as outras na base da bala, na base da matança, na base da expulsão, desde 1948 com a criação do Estado de Israel. Então vamos lá, gente. Eu descubro que há, 400 anos eu sou descendente de uma pessoa da Lituânia. Isso me dá direito, se eu estiver passando por uma perseguição aqui no Brasil, a ir matar uma parte da população lituana e estabelecer um Estado ali dentro? Se eu estou fazendo isso, expulsando os nativos, estabelecendo toda uma estrutura colonial e chamo meu movimento de colonialista, eu não sou um colonizador? É tudo isso que precisa ser colocado. Então, assim, isso é história, isso é indiscutível, isso é a lógica. Imaginem vocês, agora, se os britânicos, que são descendentes de dinamarqueses, quisessem voltar para a Dinamarca e matar a população dinamarquesa, dizendo: olha, somos descendentes de um povo que um dia viveu aqui. Isso seria um absurdo. Mas, infelizmente, esse absurdo é uma realidade. E é a realidade que os palestinos precisam conviver. A Europa tem a sua história de antissemitismo e massacre, de expulsão da população judaica, a história do Holocausto. E quem paga por isso? Quem é massacrado? Quem é expulso? Quem é exterminado? Aqueles que não fizeram nenhuma coisa dessa com os judeus. Réplica, André. Você fica o tempo todo fazendo a comparação Segunda Guerra Mundial, o que acontece com os palestinos. Isso eu acho que é um desvio totalmente da realidade da Segunda Guerra Mundial. É uma coisa muito específica que aconteceu na Europa. E você ficar comparando o Holocausto com o que acontece com os palestinos, além de ser desonesto, não é verdade. Primeiro porque o que aconteceu na região de Israel, na Palestina, antecede a Segunda Guerra Mundial. As desavenças que acontecem lá antecedem a Segunda Guerra Mundial e até a Primeira Guerra Mundial. Os primeiros embates que acontecem entre a população acontecem na década de 20. E Mansur, desculpa te pedir isso, mas eu, com respeito, olho nos seus olhos quando você está falando comigo. Eu gostaria de te pedir que você também prestasse atenção na minha fala. Pode falar, estou escutando. Queria que deixar isso registrado, que ele não tá olhando para mim quando eu falo com ele, para caso você também quando eu tô falando, olha pro eu celular. Eu tô olhando com muito respeito e com muita atenção a toda a sua fala, mas queria deixar registrado. Você pegou o documento, leu o documento, escreveu? Não, eu escrevi porque você falou um ponto, mas eu tô, obviamente, prestando bastante atenção com respeito à sua fala. Eu queria te pedir o mesmo respeito aqui na mesa, tá? O povo judeu não foi colonizador de terras alienígenas. O povo judeu foi um pioneiro em criar um movimento nacional de autodeterminação em parte da sua terra ancestral.
e se tentou chegar num acordo com árabes que moravam naquela região, porque judeus também moravam naquela região. Existem povos, pessoas que nasceram, cresceram lá por gerações. Existem famílias judaicas em Jerusalém, em Safed, em Hebron, em Tiberíades, de 10, 15, 20 gerações que nunca deixaram a terra de Israel, e existem imigrantes judeus que voltaram à região. Assim como existem árabes que nasceram e cresceram naquela região, e existem imigrantes árabes naquela região. Afinal, aquela região antes de 1918 era tudo Império Otomano, não tinham fronteiras.